Ok, então vamos lá. A gente trabalhou nessa segunda parte do semestre a unidade 3, tá? Falando sobre pressão, temperatura e na última aula, calor. Tá? Então, estes assuntos serão cobrados na avaliação de vocês. O assunto, a profundidade, será no mesmo molde das questões que a gente já fez, que eu passei como atividade para vocês. Então, portanto, assistam a aula anterior, que eu resolvi vários exercícios daqueles que eu passei para vocês, e alguns serão resolvidos hoje para a gente dar continuidade. Então, é uma forma de revisar os assuntos assistindo as aulas que a gente já fez, e, sobretudo, essa aula e a aula anterior vai dar uma base bem interessante de como resolver os problemas da prova. São 5 questões apenas, tá? Cada questão vale 800 pontos. Então, aqueles que foram mal na primeira prova têm chance de recuperar. Então, as questões são todas baseadas aí nos exercícios que a gente já fez. Professor, desculpa, não sei se o senhor falou quantas questões são. São 5 questões. São 5 questões. Ah, sim, obrigada. Bom, vamos lá. Na última aula a gente começou a resolver as questões da sessão 3.1 e 3.2, né? Finalizamos da 3.1 e faltou 2 exercícios da 3.2 e os exercícios da sessão 3.3. Então, hoje eu vou finalizar e, como eu tinha sugerido, deixei para vocês fazerem esses exercícios como uma forma de revisar, né? Mas hoje eu vou resolvê-los com vocês. Mas antes disso, eu vou finalizar o último exercício que ficou pendente. A gente resolveu esse exercício aqui dos termômetros e faltou resolver este exercício aqui e este outro. Então, vamos resolvê-los. Bora lá. Então, o que esse exercício fala, né? Ele é da seção 3.2. A seção 3.2 fala de temperatura, né? A gente viu um pouquinho sobre temperatura. Vamos ler. Em uma obra, 2 estruturas, A e B, foram construídas na horizontal, sendo 2 metros o comprimento da estrutura A. Então, essa dimensão aqui de cima tem 2 metros. E a estrutura B tem 1 metro de comprimento aqui. Foram construídas em um dia, quando a temperatura era 20 graus. E entre elas foi deixada uma junta de dilatação de meio centímetro. Então, esse espaçozinho aqui a gente dá o nome de junta de dilatação. Ele quer saber, né, com base aqui nos coeficientes de dilatação linear da estrutura A e B, que são feitos de materiais diferentes, portanto, esses coeficientes serão diferentes. Ele quer saber qual que é a temperatura máxima que essa junta de dilatação permite, né, para que não haja danos na estrutura. Como assim, né? A gente sabe que a temperatura ela causa efeitos nos corpos, né? E um deles é a agitação molecular. As partículas do corpo se agitam. E, dependendo do grau de agitação, ou seja, sob a influência da temperatura, né? Dependendo da quantidade de energia que essas estruturas possuem, que a gente fala aí agitação, né? Essas estruturas podem aumentar a sua geometria, que a gente dá o nome de dilatação, né? Pode aumentar o comprimento, o volume ou a área. Neste caso, a estrutura ela vai ter um aumento significativo, ou seja, muito maior no comprimento do que nas outras dimensões, ou seja, na espessura como um todo, né, que a gente chama de volume. Portanto, o exercício ele quer saber, com base nesse espaçozinho aqui que eles deixaram, que é essa junta de dilatação, qual que é a temperatura máxima que essa estrutura pode estar, né, para que a dilatação sofrida não seja superior a meio centímetro, porque essa aqui vai esticar um pouco para cá e essa vai esticar um pouco para lá, e elas tendem a se aproximar, dependendo da temperatura. Como ela foi construída numa condição de 20 graus Celsius, a dimensão inicial é 2 metros para essa e 1 metro para essa, né? E prevendo uma dilatação aí
de no máximo meio centímetro, qual que seria essa temperatura? Né? Então, é isso que a gente precisa calcular. Em alguns outros problemas, vocês podem ser solicitado o oposto. Fornece a variação de temperatura, por exemplo, de 20 a 40 graus, que é a oscilação de temperatura durante um dia, e deseja saber qual que deve ser essa junta mínima entre as duas estruturas para resistir, né, a variação dimensional nessa faixa de temperatura, ou seja, ele quer saber qual que é a dimensão da junta de dilatação dando os limites de temperatura. Tá? O procedimento é similar. A única coisa que vai ser substituído é a variável que vocês têm, né? Ou seja, a fórmula é a mesma, a única coisa é que você vai deixar ausente o termo dilatação. Então, toda vez que a gente fala o termo dilatação, a gente pode associar nos exercícios, né, como sendo o nosso ΔL, a variação no comprimento. Então, o ΔL é a nossa variação do comprimento. Tá? Então, vamos resolver aqui. Ele fala o seguinte, que esse aqui tem 2 metros, esse aqui tem 1 metro. Né? Então, se a gente somar a dilatação do corpo A, da estrutura A, mais a dilatação da estrutura B, isso aqui tem que ser no máximo meio centímetro. É isso que ele está falando. Né? Então, vamos converter esses centímetros aqui para metros, para a gente trabalhar com a mesma unidade. Então, meio centímetro é igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Só estou convertendo isso aqui, para a gente trabalhar com as mesmas unidades aqui. Então, isso aqui é 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, ele quer que mantenha esse máximo de dilatação. Então, vamos resolver. Né? Como ele quer a temperatura máxima, então ele está querendo saber qual que é a variação máxima, né? O nosso ΔT. Vamos por partes, então. Qual que é a equação da dilatação linear? A dilatação linear, o ΔL, ele é dado pelo comprimento inicial da estrutura vezes o coeficiente de dilatação linear vezes o ΔT. Isso aqui é a equação que vai nos dar a dilatação linear. No exercício, né, ele não nos fornece os valores dessas dilatações aqui, mas ele fala que se a gente somar as duas, né, não pode passar de 5 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda essa parcela e vou inserir aqui no lugar do ΔLA, que é a dilatação do corpo A, mais essa mesma expressão para a dilatação do corpo B, e substituir os termos que eu possuo, que eu tenho o comprimento inicial, eu tenho o coeficiente de dilatação linear e tenho a variação. Eu não tenho a variação de temperatura, mas eu posso deixar isso aqui como a incógnita, né, o que eu quero procurar. Então, vamos lá. Então, meu ΔLA, a dilatação do corpo A, é igual meu comprimento inicial de A, vezes o coeficiente de dilatação linear de A, e vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Eu tenho só a temperatura inicial, ele quer a temperatura máxima. Mais o comprimento inicial de B, vezes o coeficiente de dilatação linear de B, vezes o ΔT. Tudo isso tem que ser igual a 5 vezes 10 a menos 3. Então é isso. Aí vou substituir e vou isolar meu ΔT no final das contas. Tá? Então vamos lá. Isso aqui vale 2 metros. Meu alfa de A vale 3 vezes 10 a menos 5 graus por grau Celsius, ou seja, 3 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Por isso que tem esse menuzinho aqui, quer dizer que isso aqui, ó, é como se tivesse isso aqui dividido por grau Celsius. Então ele vem aqui para cima com um expoente, só para vocês perceberem essa representação. Vezes ΔT, mais o comprimento de B inicial, que é 1 metro. A sua dilatação linear é 4 vezes 10 a menos 5, ou seja, o seu coeficiente, que é vezes.
vezes ΔT. Tudo isso é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Bom, eu posso colocar esse termo aqui, ó, em evidência, porque está multiplicando ambos os lados. Tá? Então, vou fazer isso. 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 5 aqui, ΔT, mais 4 vezes 10 a menos 5, ΔT desse lado. Então, eu posso colocar assim, ó. 6 vezes 10 a menos 5 mais 4 vezes 10 a menos 5, tudo isso multiplicado por ΔT. Estou colocando só em evidência. Vocês poderiam fazer separado, somar isso aqui, tá? Só para a gente conseguir enxergar o que eu estou fazendo. Então, se eu somo isso aqui, ó, 6 mais 4 vai dar 10, tá? Como nós temos a mesma potência, a gente pode manter. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 5 ΔT. Isso aqui é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Como eu quero esse termo, que é a variação de temperatura, então eu vou passar esse termo aqui para o outro lado. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 vezes 10 a menos 5. Aqui 5 dividido por 10 vai dar meio, né? Vai dar 1 sobre 2, vezes 10 a menos 3. Esse termo que está 10 a menos 5 eu posso colocar aqui para cima, ele vem positivo. Só estou resolvendo à mão, tá, pessoal? Vocês poderiam fazer direto na calculadora. Vou colocar isso aqui do outro lado, que aí fica mais fácil da gente trabalhar. Então, opa, apaguei tudo. A caneta aqui bem para me ajudar. Vou reescrever só a última parte, tá, pessoal? Professor, Oi. esse menos 3 aí é do Celsius, menos 1 ali, que foi para menos 3? Não, eu vou reescrever aqui. Acabei apagando tudo, pessoal. Eu já vou. Aí você me mostra. Esse 10 a menos 3 você fala que está aqui no multiplicando aqui. Isso. Uhum. Não, esse menos 3 é da conversão. Isso aqui é igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros. Eu só converti para metros, porque como nós temos as dimensões de comprimento aqui em metros, esse aqui... Aqui estão alguns resultados da web. Meu Google aqui entrou em ação. Então, como a gente está com as dimensões aqui da estrutura em metros, eu preciso converter essa dilatação aqui, dessa junta de dilatação para metros, tá? Essa parcela aqui ficou como 2 vezes 3. Opa. É ruim, se fosse um quadro negro não aconteceria isso, né, pessoal? Então, a gente sabe que, vou reescrever a fórmula, L vezes alfa vezes ΔT é igual a dilatação linear, tá? O L da primeira é 2 metros, o alfa da primeira estrutura é 3 vezes 10 a menos 5, e o ΔT, que é a variação de temperatura. Aí a parte B também tem um comprimento de 1 metro, tem um coeficiente de dilatação linear de 4 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. Ambas as estruturas são sujeitas à mesma variação de temperatura, portanto, o ΔT aqui é igual ao daqui. 5 vezes 10 a menos 3. Então, se eu resolvo isso aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Vai dar 6 vezes 10 a menos 5. ΔT. Resolvendo isso aqui, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 10 a menos 5. ΔT. Tudo isso é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Tá? Isso aqui, pessoal, quer dizer que se eu somar a dilatação de A mais a dilatação de B, tem que ser igual a isso aqui, ó, que é a nossa dilatação, vamos dizer, total, que é a dilatação máxima, que é a nossa junta permite. Tá? Então, é isso que está aparecendo aqui. Então, se eu somo as duas, tem que dar isso aqui. Como o exercício ele quer a máxima temperatura, a gente precisa encontrar. Aí, naquela hora, acabou apagando lá a continuação. Então, eu posso somar esses dois termos. Ó. 6 vezes 10 a menos 5, mais 4 vezes 10 a menos 5, porque ambos estão multiplicados por ΔT. Então, vai dar 10 vezes 10 a menos 5, ΔT, é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Aí eu deixo esse
ΔT sozinho e passa essa parcela para o outro lado dividindo. 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 vezes 10 a menos 5. Eu já vou fazer direto, mas no final, vocês têm que encontrar aqui 50, tá? 50 o quê? Graus Celsius. Quer dizer que a temperatura máxima, na verdade, a máxima variação de temperatura que deve acontecer é de 50 graus Celsius. Mas não é isso que ele quer saber qual que é o maior valor de temperatura. Então, a gente sabe que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Que no caso aqui, a nossa variação de temperatura resultante é 50 graus. A máxima é essa temperatura final aqui, que é o que a gente quer. A temperatura inicial, ou seja, quando foi construída, foi de 20 graus. Aí se a gente isola, né, passa esse termo para cá, ele vai vir somando. Então a temperatura final ou máxima é 50 graus mais esses 20. Portanto, é 70 graus. A estrutura ela pode ser aquecida até no máximo 50 graus. Passou de 70 graus. Se passar de 70 graus, a dilatação resultante vai ser muito maior do que a junta que foi deixada aqui. Então, essa é a resposta, tá? Isso aqui é a variação. Então, variou 50 graus, mas o máximo é 70 aqui, que é a resposta. Ok? Entenderam, pessoal, esse exercício? É o silêncio. Entendi sim, professor. A única coisa que eu não tinha entendido é que precisava converter, né, essa centímetro em 0,5. Mas pelo menos eu acertei o 70. O importante é prestar atenção. Ó. Como a dilatação é dada por essa expressão, onde vai o comprimento dado está em metros. Ó. Então, na hora de você substituir ele aqui, ó, você vai manter ele em metros. E aqui, nesse caso, é o valor dessa dilatação total, que tem unidade de medida de comprimento. E no caso do problema está em centímetro. Então, isso aqui tem que ser trazido para metros também, na hora que você coloca aqui. Ó. Todos os termos têm que estar na mesma unidade. Isso aqui está em metros, isso aqui está em metros. Por exemplo, o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação, ele está em centímetros a menos 1. Portanto, isso aqui tem que estar em centímetros a menos 1, quanto esse aqui também. Tá? Portanto, eles estão coerentes. A variação de temperatura não tem problema a gente deixar aqui, porque por enquanto não está falando das unidades. Mas no final, a sua resposta vai dar em graus Celsius. Tá? Então, sempre, pessoal, toma cuidado. Principalmente aqueles exercícios que tratam sobre empuxo. Tá? Na última aula, a gente fez esse exercício aqui, ó, que foi do lago, né, onde tinha um corpo cúbico que foi imerso dentro de um lago. E esse corpo ele tem 3 quilos, aí deu a força, lida lá no equipamento, e no final ele pede, né, várias informações. Ele dá as dimensões do corpo em centímetros, né, e no final ele quer uma resposta que tem uma unidade aqui, gramas por centímetros cúbicos. Na aula anterior, a gente viu que se a gente substituir os dados aqui diretamente na fórmula, a gente vai encontrar outra unidade. E, erroneamente, se a gente não tiver um olhar para as unidades, a gente vai acabar achando que a resposta aqui está incorreta. Mas, no caso, ela está correta. Aí, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que quem não está lembrando vai saber do que eu estou falando. Então, dá uma olhadinha. Então, vamos continuar. Professor, Pode falar. eu tinha feito de um jeito diferente aquela 2. Só que eu achei outro resultado. Porque assim, eu calculei a variação de temperatura, mas separado. E chegou em Aí outra resposta. Chegou a 62 graus. Como que você calculou isso aqui? Qual equação você usou? Usei a mesma equação, só que eu fiz separadamente. Aí eu transformei, em vez de metros, para centímetros. Em vez de 2 metros, transformei para 200 centímetros. Aí,
primeira variação eu achei 83 a temperatura. E depois a outra achei 125. Eu entendi o que você fez. Você pegou a fórmula, né? Por exemplo, a dilatação linear de A. Você pegou o L de A, o alfa de A e o delta T, né? Uma pesquisa mostrou o seguinte. Isso. Só que essa variação linear de A não é igual a essa aqui. Você não pode igualar isso aqui a isso aqui. Foi isso que você fez, né? Sim, foi. Isolou o delta T. Isso aqui, ó, é a sua dilatação linear total, que tem a soma do que A dilatou mais o que B dilatou. Então, isso aqui é a soma. A vai dilatar um pouco. Agora você tem condições de saber quanto que A dilatou. Por quê? Você já sabe a diferença de temperatura. Então, se você substituir aqui, por exemplo, 50, multiplicar por alfa e multiplicar pelo comprimento de A, você vai saber quanto que A dilatou. Tá? Mas ela sozinha não dilatou meio centímetro, ela dilatou menos. B dilatou um pouco também, somando os dois vai dar isso aqui. Então, por isso que você acabou errando. Entendeu? Ah, sim. Obrigada, professor. Nada. Então, vamos seguindo aqui. Esse outro problema, o textinho é bem grande, então é importante vocês sempre ter paciência na leitura. Mas vamos lá. A calibragem dos pneus de um veículo deve ser feita diariamente, garantindo assim o bom uso deles, sendo também uma das condições de segurança para a utilização do veículo. Recomenda-se, porém, que a calibragem se realize sempre com os pneus frios, ou seja, logo que se inicia a rodagem. Considere-se que, antes de iniciar uma viagem, os pneus de um veículo foram calibrados a 33 PSI. Então, essa foi a calibração antes da viagem. Quando a sua temperatura era de 14 graus. Ao final da viagem, a temperatura do pneu era de 75. Estava bem quente, né? Além disso, não houve variação do volume, o pneu manteve-se o mesmo, então não teve expansão. E o gás em seu interior comporta-se como um gás ideal. Qual é a pressão aproximada nos pneus a temperatura de 75 graus? Ué, não vai ser a mesma? E antes? Não entrou mais ar aí? Não, né, pessoal? Então, com o aquecimento, a gente vai perceber pelaquela reação da lei dos gases, pela relação da lei geral dos gases, que alterando-se a temperatura e mantendo-se constante o volume, por exemplo, a gente vai alterar a pressão. E esse é um dos motivos pelos quais, pelo qual, na verdade, né, a gente precisa fazer essa calibragem com a temperatura, com o pneu, na verdade, frio, né, antes da rodagem. Porque aí a gente evita uma sobrepressão. E quando o pneu esfria, a gente acaba tendo uma pressão menor. Porque aí o ar ele tende a se contrair, né? Então é isso que a gente precisa entender. Qual que é a relação, né? Então a gente tem a seguinte, que a lei geral dos gases vai dar essa expressão, né? A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Neste caso, o problema diz que não houve variação do volume. Então, é um processo dito isovolumérico ou isométrico, né? Por quê? O volume não varia. Aí, a expressão que vai nos permitir calcular a pressão final fica apenas em função desses dois termos, pressão e temperatura. Lembrando que, por se falar de lei geral dos gases, a gente vai usar a temperatura absoluta. O que seria essa temperatura absoluta? Usando a escala de temperatura absoluta, que é a escala de Kelvin, tá? Não pode ser em graus Celsius, porque a escala em graus Celsius ela não é absoluta. O nosso 0 graus Celsius não equivale ao zero absoluto. Tá? E no caso da lei geral dos gases, a gente está trabalhando com a temperatura baseando-se no conceito de energia cinética das partículas, né? E essa energia cinética das partículas está associada à temperatura absoluta. Por isso que a gente precisa inserir
A temperatura em Kelvin. Então, antes da gente aplicar aqui os valores, a gente precisa trabalhar com as temperaturas. O nosso T0, ele é 14 graus Celsius, né? Para a gente ter esse valor em Kelvin, lembra lá da relação, a gente vai pegar a temperatura inicial em graus Celsius e somar 273. E a nossa temperatura final, a gente vai pegar a temperatura final em graus Celsius e somar 273. Isso aqui é uma conversão, não é? A temperatura inicial em graus Celsius, 14 graus, mais 273, vai resultar em 287 Kelvin. E aqui nós temos 75 como temperatura final após a viagem, mais 273 vai nos dar 348 Kelvin. Então, são essas as temperaturas que a gente vai inserir na equação. A pressão a gente pode manter a mesma unidade, tá? Nossa, PSI é pressão? Sim, isso aqui é usando o sistema inglês, tá? PSI, Pound Square Inch. Libra força por polegada quadrada. É o que representa isso. A libra força, a gente sabe que pressão é força sobre área, né? Lá da primeira parte. Força sobre área. Força nesse sistema americano de medida é dada por libra força, tá? Libra força. E área é em polegadas ao quadrado, tá? Então, por isso que está usando aqui. Libra força por polegada ao quadrado é uma unidade de pressão, que é muito comum vocês encontrarem nos compressores, nos manômetros dos compressores que ficam nos postos de combustível aí, PSI. Beleza, fazendo só esse adendo. Então, vamos substituir os termos. P0 sobre T0 é igual a P sobre T. A pressão inicial aqui é 33. A temperatura inicial a gente acabou de calcular, na verdade converter, 287. A pressão final é o que eu quero. A temperatura final em Kelvin foi de 348. Aí o que eu faço, né? Deixo esse termo aqui e passo isso aqui para cá multiplicando. Vai ficar 33 sobre 287 vezes 348. Então, se eu dividir isso por isso aqui e depois multiplicar, eu vou encontrar aproximadamente 40 PSI. Tá? Então, esse é o valor da pressão aproximada nessa temperatura. Beleza? Professor, Oi. desculpa aí, mas como é que eu vou saber que tem que converter para Kelvin mesmo? Sempre que for utilizar a fórmula da lei geral dos gases, você vai ter que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, sempre que for usar essa relação, ó, PV dividido por T, né, você vai sempre trabalhar com a temperatura aqui em Kelvin, tá? Sempre. Obrigada. Neste caso aqui. Sempre quando for trabalhar, eu quero saber a pressão final, o volume final, ou a temperatura final, vai sempre precisar trabalhar com essa situação. Agora aqui, no caso de dilatação, não, isso aqui não é necessário. Tá? E o que mais? Aqui o último. Não, isso aqui já é o exercício da seção 3.3, que foi assunto da aula anterior. Eu acabei não tendo tempo suficiente para a gente fazer todos os exercícios, ia ficar muito cansativo. Então vamos fazer ele hoje. O que ele fala, né? Estudos sobre o aquecimento global apontam que, devido ao aquecimento do planeta, pode ocorrer o derretimento das geleiras, aumentando o nível de água dos oceanos. Porém, a energia necessária para esse derretimento pode causar um esfriamento drástico no planeta. Suponha que todo o gelo das calotas polares tenha uma massa apropriada de 4 vezes 10 a 8 toneladas
estando a temperatura média de menos 10, aqui nós temos o calor sensível e o calor latente de fusão, no caso do gelo, né? Aqui o calor sensível do gelo e o calor latente de fusão do gelo. Qual é a quantidade de calor necessária para derreter toda essa massa de gelo em calorias? É um problema bem interessante, né? Primeiro ele faz todo um conceito com relação ao aquecimento global. Então, as pessoas acreditam que com o aquecimento global vai ser quente o planeta, né? Mas aí a gente percebe que não, né? Que esse calor ele vai ser utilizado para o derretimento das geleiras. Então, por consequência disso, né, a gente vai ter um esfriamento drástico no planeta. Então, o calor vai ser consumido nesse derretimento e vai abaixar a temperatura. Esse é um dos fenômenos, né? Mas, fora isso, o que ele quer, né? Ele quer saber quanto de calor é necessário para derreter toda essa massa de gelo. Então, você vai sair de gelo a menos 10 graus e elevar ele, né, até 0 graus, que é a temperatura em que a gente tem a fusão, né? Se você deixar por um determinado tempo, fornecendo ali energia, né, aquele gelo vai se converter em água. Então, vamos fazer aquele esqueminha, né, que é aquele gráfico. Aqui em cima nós temos a temperatura e aqui a quantidade de calor que a gente fornece. Então, primeiro a gente está saindo aqui, ó, o gelo está a menos 10 graus e a gente vai levar ele a 0 graus. Então, a gente vai fornecer calor. Esse calor a gente chama de calor sensível, porque é a quantidade de calor que fornecida para a matéria vai causar uma mudança na sua temperatura. Porém, a gente vai perceber que não vai mudar o estado da matéria, ou seja, só vai mudar a temperatura, ou seja, se é gelo, vai continuar sendo gelo, porém um gelo com uma temperatura maior. Você vai fornecendo calor, a temperatura vai subindo. Só que quando a gente chega a um gelo com 0 graus, a gente vai perceber que se eu continuar fornecendo calor, vai continuar a 0 graus, só que esse gelo vai começar a se transformar em água, tá? Se eu continuar fornecendo, calor vai se convertendo. Porém, até que último pedacinho de gelo não se converte em água, a temperatura se estabiliza. À medida que todo o gelo virou água, aí a gente vai perceber um aumento da temperatura novamente. Porém, aqui a gente já tem outra forma, outro estado da matéria, que é a água. Aqui é gelo mais água. Neste ponto aqui, ó, é só gelo, tá? Aqui, ó, é só gelo. Somente gelo. Aí eu fui aquecendo, foi virando água, né? Aqui é onde totalmente o gelo virou água, né? E aqui a gente começa a aquecer de novo. Mas o nosso problema está apenas nessa parte aqui, ó. Nessa primeira parte, né? Quando o gelo vira totalmente água, até esse ponto aqui. Aqui nós vamos ter água. Aqui nós temos gelo. Gelo a 0 graus. Opa. Zero graus. E aqui é água, né? Aqui a água ela já atinge uma temperatura, vamos considerar assim, infinitesimalmente superior a 0 graus, assim. Ou seja, passou um pouquinho de 0, tá? Não é mais gelo, é água. Não precisaria de toda essa conceituação para vocês entenderem, mas sobretudo é isso. A gente sai de menos 10 graus, gelo, e vai a um gelo a 0 graus, fornece calor, o gelo continua a mesma temperatura, porém ele começa a se transformar em água. Ele quer saber o quanto de calor eu preciso fornecer para que isso aconteça, ou seja, o derretimento.
Então, a gente vai ter dois processos, tá? Dois calores aí. Vai ter o calor total fornecido, que é o que ele quer. Total. Vamos chamar de Q1. Esse calor que eu forneci aqui, tá? E Q2, esse calor que eu forneci aqui. Qual que é a diferença entre um e outro, né? Esse calor aqui a gente chama de calor sensível, porque ele só fornece energia capaz de variar a temperatura. Isso aqui a gente chama de calor latente, que fornece energia que vai mudar o estado físico da matéria, de sólido para líquido. Então, é Q1 mais Q2. Aí eu vou deixar esse espaço aqui e vou calcular separadamente cada um. O que é Q1? Né? É o calor sensível. Aí nós temos a formulazinha do macete, né? A massa de gelo vezes o seu calor sensível vezes a variação de temperatura. Aqui a massa está em toneladas, né? A gente percebe que os calores sensível e latente estão em gramas, ó. Gramas. Então isso aqui tem que virar gramas. Vai dar um número muito grande. A gente sabe que 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas, 1 tonelada. Por sua vez, 1 quilo, né? 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. 1.000 gramas é muito grande. Então, a gente pode dizer que 1 tonelada é igual a 1 vezes 10 a sexta, ou seja, elevado a sexta, gramas, tá? Vamos ver se eu fiz certinho aqui, 1.000 vezes 1.000. É isso mesmo. Não, é 9, a nona. A nona é muito grande. 1 vezes 10 a nona. 1 vezes 10 a nona. Como assim, professor? 1 vezes 10 a nona? O senhor está falando uma coisa, eu não estou entendendo. Vou apagar aqui e vou fazer aqui embaixo essa conversão para vocês entenderem. Se não entender, pode falar, pessoal. Ó, 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 1 quilograma, ou 1 quilo, é igual a 1.000 gramas. Ok? Como eu quero converter isso aqui em gramas, eu pego isso aqui e multiplico por 1.000. Então, aqui nós temos 1.000, que é igual a 1 vezes 10 ao cubo, e vou multiplicar por 1.000. Porque eu sei que em cada quilo eu tenho 1.000 gramas. Tá? Então, vou multiplicar por 1.000, que é 1 vezes 10 ao cubo também. E no final, isso aqui vai resultar a minha medida, aqui é equivalente a 1 tonelada, tá? Em gramas. Então, isso aqui eu mantenho a base. Vamos ver se estou fazendo certo. Mantenho a base e somos expoentes. Não está certo, é 10 a sexta mesmo. 10 a sexta. 1 milhão de gramas. 1 tonelada, tem 1 milhão de gramas. Então é isso mesmo. Então essa é a conversão. Tá? Aí eu venho aqui e faço o cálculo. Como eu tenho 4 vezes 10 a oitava, que é a massa total de gelo, toneladas, isso aqui basta, né? Eu multiplicar por 10 a sexta, que aí eu tenho a massa em gramas. Então, M vai ser 4 vezes 10 a oitava vezes 10 a sexta. E, por sua vez, vai ser 4, eu mantenho a base aqui, né? E somo as potências aqui. 8 mais 6, 14. Então, 4 vezes 10 elevado a 14ª potência gramas. Bem trabalhoso, mas é bem intuitivo de entender, tá? Você parte do que você sabe e vai convertendo, e no final você chega no total, tá? Então, primeiro a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. 4 vezes 10 oitava toneladas é igual a 4 vezes 10 elevado a 14 gramas. Bom, entenderam, pessoal, como foi feita a conversão? Posso apagar isso aqui? Vou apagar. Isso aqui, em termos gerais, não faz parte do exercício, né?
O livro ele colocou isso aqui só para complicar. Mas enfim, né? Então vamos lá. Então isso aqui é igual a 4 vezes 10 a 14 gramas. Muito grande. Tá? Então vamos calcular o calor sensível. A massa vai ser 4 vezes 10 a 14 multiplicado pelo calor sensível. No caso do gelo, tá? Aqui é sensível, então a gente está trabalhando com um C. E aqui a gente vai trabalhar com um L, que é o latente. 0,5. O ΔT. Quanto que é esse ΔT? A gente vai de quanto para quanto? A gente vai de menos 10 até 0. Tá? Então, o ΔT é o final menos o inicial. O final é 0, menos o inicial, que é menos 10 graus. Então, nosso Q1 vai ser 4 vezes 10 a 14 vezes meio. 0 menos 10 vai dar 0, né? Aqui vai ficar 10 positivo. Então, 0 mais 10 é 10. Se eu multiplicar tudo isso aqui, eu vou encontrar, deixa eu ver, 2 vezes 10 a 15. A quinta potência, na verdade. O quê? A 15ª, perdão, 14 aqui. Aí aqui temos um expoente, ó, a gente soma, vai dar 15. 4 vezes meio vai ser 2. Calorias, tá? Calor tem unidade de calorias. Agora, eu quero saber quanto de calor eu forneço agora aqui. Só para a gente entender, pessoal, ó, para eu fazer com que essa massa de gelo saia de menos 10 graus para chegar a 0, eu tenho que fornecer isso aqui de energia. Agora, para eu fazer com que todo esse gelo que está a 0 graus vire água, eu vou ter que continuar fornecendo essa quantidade de energia. Eu vou calcular agora. O Q2 é dado pelaquela formulazinha, né, da quantidade de calor latente, que é o M vezes L. Partimos da mesma massa, 4 vezes 10 elevado a 14ª, vezes o calor latente, que é 80. Neste caso, a gente vai precisar fornecer 32 vezes 10 vezes 10 elevado a 15ª potência de calorias. É muita caloria, muita energia em termos gerais. A gente não tem uma magnitude, mas é muita energia a gente precisa fornecer. Tá? Então a gente vai fornecer isso aqui para converter todo esse gelo, ainda essa temperatura, em água. Agora, basta somar para ter o valor total. Tá? Então, o Q1 é 2, 1 vezes 10 elevado a 15, mais 32 vezes 10 elevado a 15. Como nós estamos aqui tratando de mesma potência, né, de bases iguais, a gente mantém e soma só os que estão multiplicando. 32 mais 2 vai dar 34. Então, isso aqui é igual a 34 vezes 10 elevado a 15 calorias. Essa é a resposta. E no caso aqui é a letra B. Beleza? Entenderam, pessoal? Ao silêncio. Vou considerar que vocês entenderam. É porque nós tá com o fone no mudo, professor, senão você ia ver nós aqui fazendo maior estrago. Essa disciplina. Não, vocês vão se dar bem. Mas tem que aprender um pouquinho isso aqui. Isso aqui é, vou ser sincero, isso aqui é conteúdo lá do ensino médio, é uma revisão, né? Mas é muito importante a gente entender por que a matéria muda de forma, né, de estado. E é por etapas. Então, tem que pensar sempre, pessoal, que for resolver problemas como este aqui, pensa nesse esqueminha, ó, temperatura e calor. Aí você tem que lembrar dos pontos de mudança de fase. Para você sair de gelo para água, a gente tem que sair do 0 graus, né? Mas o negócio continua sendo gelo.
abaixo de 0, né? Então, aí monta esse esqueminha que vai dar certo. O procedimento depois também sem ver a aula e tenta entender se você conseguiu fazer. Vamos aqui para o próximo. Nós temos um gráfico, né? Pressão, volume. Vamos ler o que fala no enunciado, o exercício 2. Um gás que pode ser considerado ideal está confinado em um recipiente com êmbolo móvel para estudo do seu comportamento em transformações termodinâmicas. Em um volume de 2 litros, a pressão de 4 atmosferas. Então, o volume é 2 litros e a pressão de 4 atmosferas. Em uma das transformações, foi colocado por 3 minutos sob a chama de uma fonte térmica com potência de 8 watts. E com os dados coletados, elaborou-se o gráfico da figura. O que a gente pode observar, né? Vamos tentar desenhar o que ele falou aqui primeiro, antes de analisar esse gráfico. Então, nós temos aqui um recipiente com um êmbolo móvel. Vou desenhar um êmbolo aqui. Aqui é o nosso êmbolo. E tem um gás aqui dentro. Vou tentar desenhar um gás aqui com um roxo. Então, tem um gás aqui dentro. São as partículas do gás. E ele foi colocado sobre uma chama, né? Uma fonte térmica. Vai fornecer calor aqui. Então, imagina que é um aquecedor aqui, uma chama. Uma vela, pode ser também. E essa fonte térmica forneceu calor. Opa! Desenhar calor assim com a setinha. Então, esse aquecimento ele fornece o quê? Calor. Na forma de uma energia, né? Energia térmica é calor. O calor no tempo, pessoal. Ó, calor no tempo. Se eu pegar o calor e dividir pelo tempo que você aplicou aquela quantidade de calor, eu vou ter o que a gente chama de potência, tá? Potência. Portanto, ele forneceu a potência. Que no caso, a gente pode entender o seguinte, ó, a unidade de calor que a gente está trabalhando ou é em calorias ou em joule, tá? Vamos usar joule aqui, porque nossas questões aqui, nossas alternativas, está falando sempre em joule. Então, calor tem unidade de medida em joule e tempo no SI é em segundos. Portanto, a potência, que é calor sobre o tempo, é joule por segundo. Tá? Joule por segundo, a gente também pode encontrar nomeada de watt. Tá? Joule por segundo, a gente também dá o nome de watt. Nesse caso aqui, é 8 joules por segundo de potência fornecida aqui por essa fonte térmica. Feito essa análise, a gente vai tentar responder a pergunta. Só estou tentando conceituar essa unidade de medida aqui que está falando de potência. Ele tem um gráfico. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Aqui, ó, é a pressão dentro desse recipiente, né? E aqui o volume. Então, por exemplo, quando o volume é de 2 litros, a pressão é de 4 atm. Aí foi fornecendo calor aqui, né? O gás, ele expandiu. Ou seja, ele saiu de 2 litros e ocupou um volume maior, 3,5 litros. Mas o que aconteceu com a pressão? A pressão continua 4, ó, se mantém constante. Por que a pressão se manteve constante? Porque o êmbolo se movimentou, né? A gente percebe que, como é um êmbolo móvel, né? Se eu forneço calor, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura aqui, né? Se o volume for constante, a gente percebe que a pressão aumenta. Mas como o volume aumenta à medida que a gente aumenta a temperatura, aí a gente tende a manter a pressão constante. Então, esse é um processo a pressão constante. A pressão é constante. O
que é um processo a pressão constante? A gente dá o nome de processo isobárico. Tá? Processo isobárico. Agora vamos julgar o que o problema quer, né? Então ele quer que a gente julgue em verdadeiro ou falso. Então, a princípio, a gente tem que saber quais são as afirmativas para saber o que tem que calcular. Mas esta, pessoal, é a leitura que vocês precisariam fazer do problema. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: o gás sofreu uma expansão isobárica, ou seja, ele expandiu, ele aumentou seu volume a pressão constante. A gente viu que sim, ó, ele foi de 2 a 3,5 litros a uma mesma pressão. Então, o gás sofreu uma expansão isobárica. A fonte térmica forneceu 24 joules para o gás, ou seja, joule a gente viu que é a unidade de medida de calor. Isso aqui é a quantidade de calor. A gente não sabe ainda quanto que é a quantidade de calor, mas a gente pode calcular. Por quê? Ele forneceu a potência, 8 watts, ou seja, 8 joules por segundo. E essa fonte térmica ela ficou durante 3 minutos acionada. Então, a gente pode dizer que a potência é igual ao calor dividido por tempo. Né? A gente tem que a potência é de 8 joules. A quantidade de calor, que é o que eu quero. Né? O tempo eu tenho, 3 minutos. Como a gente tem segundos aqui, a gente tem que converter. Né? Cada minuto equivale a 60 segundos. Então, é 3 vezes 60. Aí eu vou ter o valor corrigido aqui. Né? Aí eu faço essa multiplicação, vai ficar 8 é igual a Q dividido por 3 vezes 6, 18. Né? Com 10 vai dar 180. 3 vezes 60, 180. Né? Q vai ser igual a 8 vezes 180, vai dar 1.440 joules. Essa é a quantidade de energia fornecida. Tá? Então, a fonte térmica forneceu isso aqui. Portanto, isso aqui está errada. Entendeu, pessoal? Como eu fiz essa parte? É importante, tá? Então, a fonte térmica não forneceu 24 joules, muito pelo contrário. Durante 3 minutos, o total de calor fornecido, né, considerando que a cada segundo fornece 8 joules, durante 180 segundos, forneceu 1.440. Aí ele quer saber o trabalho, né? O trabalho realizado pelo gás. Na aula anterior eu falei que trabalho é PdV, ou seja, pressão vezes a variação do volume. Tá? A pressão é constante, né? Então, se eu multiplicar pela variação desse volume, eu sei quanto que é o trabalho. Então, a pressão é constante, 4 atm. No caso, eu vou ter que trabalhar com as mesmas unidades. Esse problema ele é cheio de chatice com relação às unidades, tá? Basta lembrar que 1 atm é igual a 1 vezes 10 a quinta pascal. Então, eu vou trabalhar com pascal, tá? Então, ele deu a pressão em atm. 4 atm vai ser 4 vezes 10 a quinta pascal. O volume variou em litros, né? Então, também eu tenho que trabalhar em metros cúbicos. Então, eu sei que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, eu tenho que trabalhar com essa conversão. Aí eu preciso agora só fazer esse cálculozinho aqui, ó. Qual que é a variação volumétrica? 3,5 menos 2. Vai ficar 3,5 menos 2 litros, né? Aí eu multiplico pelo fator de conversão, que é 10 a menos 3 aqui, para ter o valor em metros cúbicos. Nesse caso, vai ser 4 vezes 10 a quinta. 3,5 menos 2 vai dar 1,5. Então, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3. Como que eu resolvo isso aqui? Né? Eu multiplico esses termos que estão aqui na frente. 4 vezes 1,5 vai dar 6. Aí aqui em cima eu mantenho a base, né? São bases iguais, e somo as potências. Aqui 5
mais menos 3 vai dar 2. Portanto, 6 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, então vai ser 6 vezes 100, vai dar 600. 600 joules. Tá? Portanto, o trabalho realizado pelo gás foi de 600 joules. Essa é falsa. Tá? Uma coisa, pessoal. Ó, trabalho e calor, tá, tem a mesma unidade, que é joule. Tá? São duas coisas. A gente pode converter trabalho em calor e calor em trabalho. Ambos são formas de, vamos considerar assim, são formas de energia, né? O trabalho é uma energia mecânica e o calor é uma energia térmica. A gente pode converter uma coisa. Por exemplo, o trabalho é essa variação de volume devido a uma pressão aplicada. E enquanto o calor é essa energia térmica que está em trânsito devido a essa diferença de temperatura. Outra coisa, né, outra afirmativa, ele diz que o gás sofreu um aquecimento, pois sua energia interna aumentou 18 joules. Aí, para a gente responder essa, a gente tem que lembrar que a energia interna, a variação de energia interna, é igual a quantidade de calor que eu forneci menos o trabalho que o gás realizou. Então, eu forneci calor aqui, e o sistema ele realizou o trabalho. Então, se ele realiza trabalho, ele consome uma quantidade dessa energia. Tá? Mas se eu subtraio o que eu forneci de energia menos o trabalho que o sistema realizou, eu vou ter o que a gente chama de variação da energia interna. Tá? Então, calor menos o trabalho vai me dar essa variação. Eu tenho essas condições. Ó. O calor foi 1440 e o trabalho foi de 600. Então, eu forneci 1440 e o sistema em si, né, gastou com o trabalho 600. Que no final vai resultar numa variação da energia interna de 840 joules. Portanto, isso aqui está falsa também. O que falta agora? O rendimento. Vou ver se eu deixei um espaço aqui do outro lado. Então, isso aqui é verdadeira. Isso aqui é falsa. Isso aqui é falsa. Isso aqui também é falsa. Vamos para a última. O rendimento. O que é o rendimento, né, pessoal? Aí a gente tem que lembrar. O rendimento é sempre o que eu forneci, né, para o sistema, dividido pelo que foi... Vamos apagar aqui. Vou fazer um exemplozinho aqui de novo. Vai ficar fácil. Aqui está a fonte de calor. Aqui está o êmbolo, na posição final. E aqui é o êmbolo na posição inicial. Daqui até aqui, a gente tem o que a gente chama de dV, variação de volume. Né? Ele veio daqui para cá. Para que ele varie o volume, o sistema tem que realizar o que a gente chama de trabalho. Né? Então, está entrando aqui uma quantidade de calor, que a gente calculou agora foi de 1440. E ele realizou o trabalho, né, movimentando esse êmbolo, no valor de 600 joules. O que é o rendimento? O rendimento é o que eu quero fazer com o sistema, ou seja, o que eu quero? Imagina que isso aqui é como se fosse um êmbolo de um pistão de um carro, né? Você queima o combustível, ele faz com que aquele pistão ele movimenta, né? E a partir do movimento ele roda as rodas, né? Ele movimenta as rodas. Então, o trabalho é o que eu quero, tá? Eu quero o trabalho. E para que eu realize o trabalho, eu gasto uma quantidade de energia, né?
Então, eu injeto essa quantidade de energia para sair isso aqui. Então, o quanto que eu gastei, né? Aqui, o tanto que eu gastei para gerar isso aqui, tá? Então, isso aqui é o que foi realmente útil, tá? O trabalho útil dividido pelo quanto de energia que eu inseri no sistema. A gente percebe que eu gastei muito, né, para gerar pouco trabalho. E essa quantidade de trabalho gerada pelo o tanto de calor que eu inseri, a gente chama de rendimento. Tá? Imagina que você quer saber o rendimento do seu dia, né? Aí o dia tem 24 horas. Aí você considera como útil no seu dia as horas que você gastou no trabalho, as horas que você gastou, por exemplo, cuidando da casa, né? Então, o tanto de trabalho que você realizou, né? Quantidade de horas de trabalho que você realizou, pela quantidade de horas que tem no dia. Isso vai ser uma medida de rendimento. Então, de forma semelhante, a gente pode entender assim, que o rendimento dessa transformação foi que o tanto de trabalho que eu gastei, que eu realizei, perdão, pelo quanto de energia que eu tinha, né, que eu mandei para esse sistema, que foi 1.440. Se eu dividir isso aqui, vai dar 0,42. Multiplicando por 100, né, eu vou ter 42%, aproximadamente. Então, meu rendimento foi aproximadamente 42%. Considerando aí o tanto de energia que eu gastei, foi baixo, né? Então é assim, pessoal, não entenda a fórmula do rendimento como uma coisa que precisa ser decorada, tá? Porque o conceito de rendimento, ele é o mesmo, tanto para transformações gasosas quanto para transformações ou coisas cotidianas, né? Qual que é o rendimento do gás, né, de cozinha? Ou quanto de energia que esse gás efetivamente virou calor para aquecer o alimento, né? Pelo tanto de gás que você tinha armazenado ali. Então, a quantidade de energia armazenada no gás que você tinha ali. Porque muitas vezes, esse calor gerado pela chama, ele vai ser perdido para o ambiente. Tá? E nem sempre, nem todo o calor gerado ali vai vai ser utilizado para aquecer o alimento. Então, ali também temos uma noção de rendimento. Então, essa é a resolução da questão 2. Entenderam? Ok. Ok. Senti um desânimo aí. Mas vamos lá. Última questãozinha, pessoal. Aí vocês se livram de mim. Espero que vocês se livrem de mim nessa disciplina e passem todo mundo e sejam felizes. Eu também. Então vamos para a última questãozinha e depois é com vocês. Tá? Não quero ninguém de exame, hein? Pelo amor de Deus. Vamos passar. Vamos para a última questão. Deixa eu só tentar tirar um negócio que ficou bem na frente da tela aqui. Em testes realizados por uma empresa que projeta máquinas térmicas, a equipe de técnicos e engenheiros apresenta essa tabelinha aqui, com alguns dados. A gente viu que na aula anterior, né, a gente estudou a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei. Né? A segunda lei fala a respeito que é impossível você fazer com que o calor flua, né, de uma fonte fria para uma fonte quente de forma espontânea. Não tem como, né? Um copo de café, a sala aquecer um copo de café, sendo que a sala está a 30 graus e o copo de café está a 60. O calor nunca vai da sala para o copo, se, né, a sala estiver uma temperatura menor. O calor ele flui espontaneamente. E existem dispositivos, equipamentos que a gente chama de máquinas térmicas, que usa o calor como uma forma de energia, né, para realizar trabalho. Aí temos a geladeira, que é uma máquina térmica que trabalha de forma inversa, né, que é aquele caso que é não espontâneo. Você pega o calor de uma fonte fria, que é o que está dentro lá da geladeira, e manda para o ambiente, que é a fonte quente, sendo que o fluxo natural seria o calor do ambiente ir para a fonte fria.
Mas claro que para realizar isso a gente usa um motor, um compressor que vai fazer, né, esse gás trabalhar ali. Mas vamos analisar essa situação. Nós temos a máquina dito protótipo A e a máquina protótipo B. Aqui está os valores dos trabalhos da máquina A. Ó, essa máquina A realizou trabalho, né? 90 joules de trabalho. A máquina B realizou 1.200 joules de trabalho. Para essa aqui, você forneceu 150 de calor. E para essa aqui, 5.000. Aí ele quer saber o rendimento, né? Para preencher essas lacunas aqui. Ó, o protótipo A tem um rendimento X e rejeita X de calor. Já o outro tem tal rendimento e rejeita tanto. Então, vamos tentar desenhar aqui o esqueminha da aula anterior. Vou tentar desenhar aqui, que eu sou muito bom de desenho, mas... Basicamente, uma máquina térmica tem uma fonte chamada fonte quente, né? Vou chamar aqui de fonte quente, é o que vai fornecer energia, né? E tem a fonte fria, e é para onde vai rejeitar um pouco desse calor. E aqui nós temos o nosso motor, né? O motor ele vai consumir uma quantidade de calor fornecida aí pela essa fonte fria e vai realizar o que? Trabalho, né? Que é útil. Isso aqui é a parcela útil. Isso aqui é o que é rejeitado. Rejeitado. Então, isso aqui é o que, por exemplo, de um carro é o que vai rodar as rodas, né? Isso aqui é o que vai virar calor, que vai ser despendido pelo escapamento, né? Os gases aquecidos, no geral. Aí o protótipo A, ele diz que você forneceu 150 de calor, aqui, vou colocar aqui A, 150 de calor, virou trabalho 90, e ele quer saber o quanto que foi rejeitado e a eficiência. B, você mandou... Opa, o que está acontecendo? Mandou 5.000 joules. Desses 5.000, 1.200 virou trabalho e o resto foi rejeitado. Então, o que foi rejeitado, pessoal, é sempre a diferença, tá? É isso aqui menos isso aqui, ó. O quanto que você forneceu, o que virou trabalho, o restante é rejeitado. Então, 150 menos 90 vai dar 60, tá? 5.000 menos 1.200 vai ser 3.800 joules. Isso aqui é a quantidade de calor rejeitado. Para quem está mais acostumado com as fórmulas, a gente pode dizer o seguinte, que o calor, vou chamar isso aqui de Q1, tá? Isso aqui de Q2. O calor rejeitado, o calor fornecido. O Q1 é igual ao trabalho que realizou, mais a quantidade de calor que foi rejeitada. A gente pode entender dessa forma. Como eu quero o Q2, eu basta isolar. O Q2 é igual ao tanto que eu forneci, menos o trabalho realizado, que é esse procedimento. Ó, esse menos esse, dá esse. Tá? Agora vamos ver aqui a eficiência. A eficiência, a gente sabe que a eficiência é o trabalho, que é o que é útil, né, dividido pelo total de energia que eu inseri aqui no sistema, que é Q1. A eficiência de A vai ser, né? Qual que é o trabalho de A? É 90 dividido pela quantidade de energia que eu forneci, 150. No caso, 90 dividido por 150 vai dar 60%, ou 0,6 em decimal. A eficiência de B, né? Qual que é o trabalho de B? Que é o útil, 1.200. E eu gastei, né, para gerar esses 1.200 de trabalho, 5.000.
Nesse caso, a minha eficiência foi de 0,24 ou, né, no caso, 24%. Agora, a gente vai responder a pergunta, né? O protótipo A tem um rendimento de 60% e rejeita 60 joules. Já o protótipo B tem um rendimento de 24% e rejeita 3.800 joules de energia. Logo, né, a resposta é 60%, 60%, 24%, 3.800. Letra C. Então, nesse exercício a gente revisou esses conceitos, tá? E o que mais? Acabou, pessoal. Por hoje é só. Aí eu deixo agora com vocês para demonstrar que vocês aprenderam. A prova não está difícil, está no nível dessas questões. Então, se você revisar e entender todas as questões que a gente já fez, como o conteúdo da N2 é menor, a gente teve apenas 3 aulas de conteúdo novo, né? Os demais foram aplicações de exercício. Você terá condições de resolver a prova e ser bem pontuado. No mais, é isso. Agradeço aí a paciência de vocês durante esse semestre, o empenho, porque vocês foram uma turma bastante presente, né? Considerando as outras que eu possuo, vocês foram que estiveram mais assíduos aí ao longo desse semestre. E isso é bom. E com relação à semana de prova, eu estou disponível aí durante a semana para caso vocês tenham alguma dúvida, como enviar, tá com algum problema. Então pode mandar mensagem para mim que eu tento ajudar vocês aí para que vocês consigam enviar a prova. No mais, fica aberto aí. Se tiver alguma dúvida, senão a gente encerra, tá bom?